Muita gente já não consegue imaginar a vida sem internet. Acessar sites de informação e entretenimento, pesquisar conteúdos para estudos e trabalho, comprar produtos e serviços e ainda manter o papo em dia com os amigos. Tudo está na rede. Porém, junto com as facilidades, essa tecnologia permite também a circulação de mensagens de grupos mal intencionados. Ideias ofensivas, invasão de privacidade, golpes e ataques também podem acontecer pela internet. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje, a acadêmica de jornalismo, Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos siga nas redes sociais, @Viva Voz Univale, Twitter e Instagram. Também curta nossa página no Facebook, é importante, /Viva Voz Univale. Sugestões de pauta, vivavoz949@gmail.com. Isso mesmo. E para conversar com a gente hoje, nós convidamos o professor Marco Antônio Pinheiro, que é professor aqui na Univale, graduado em Ciência da Computação, especialista nesses assuntos. Toda vez que a gente precisa, a gente chama, né, Marco? Bem-vindo de novo. Boa tarde a todos, né, novamente aqui no programa. Sempre legal estar aqui com vocês, né, falando sobre internet, sobre redes sociais, né? Bacana. Acho bem legal. Marco, vamos fazer uma retrospectiva de um fato bem importante. Em junho de 2014, o Marco Civil da Internet passou a vigorar no Brasil, né? Sim. Estabeleceu princípios, garantias, direitos e também deveres para o uso da internet. Na prática, como é que você vê essa chegada? O que mudou desde que o Marco está em vigor? Então, assim, o que o Marco Civil da Internet, qual é que era a proposta dele, né? É que ele fosse uma constituição da internet. Ele não é punitivo, né? Mas ele dá diretrizes para o funcionamento da internet. Qual foi o grande pensamento dele? Internet hoje é um direito básico, né? Já é considerado um direito básico. Nós temos mais de 100 milhões de internautas no Brasil, né, que acessam a internet. Então, você não pode deixar que, né, digamos, algo desse tamanho não tenha uma legislação. No primeiro momento se gerou muita discussão em relação ao Marco Civil. A internet nasceu livre, ela sempre foi livre, aquela ideia anárquica, mas que funcionava, né? Então, por que agora ter uma legislação que diga, né, o que tem que se fazer? E era justamente para que a ideia do Marco Civil era que a internet continuasse da mesma forma, né? Então, assim, o que se esperava? Ele foi aprovado, o que se esperava é que no outro dia nada se modificasse, as coisas continuassem da mesma forma, né, e que não houvesse cerceamento de nenhum tipo de liberdade ou direito do cidadão que ele tinha antes, né? Então, essa foi a ideia do Marco Civil na internet, e nessa linha, né, vendo esses quase 2 anos aí, eu acredito que ele cumpriu o papel dele. Tem muita coisa que tem que ser, digamos, né, agora tem que ser melhorada, mas num primeiro momento ele está cumprindo bem o papel ao qual ele foi, né, ao qual ele foi pensado no primeiro momento. O Marco Civil ele prevê o controle de dados utilizados para publicidade direcionada. Como esse controle ele é feito na internet? Ele não é feito. Nesse momento, então, essa é uma das áreas que elas têm que ser reguladas pelo Marco Civil. Né? Então, assim, ele abre a possibilidade, né? Então, agora, a partir dali, tem que haver discussões, assim, efetivamente, como que a gente vai controlar isso, né? Agora, assim, sempre quando a gente fala em controle, a palavra controle é uma coisa que não fecha com a conta quando a gente fala em internet. Porque quando você fala em controle, você está falando em ter que modificar determinadas estruturas relacionadas aos programas que lá funcionam, né? Por exemplo, se eu falo que o Facebook no Brasil ele tem que controlar alguma coisa, já é complicado para o Facebook, porque ele vai ter que se readequar para trabalhar no Brasil. Talvez não seja interessante para ele. Vamos pegar o exemplo da China, né? O Facebook não funciona na China, mas não porque ele não possa funcionar lá. É que a quantidade de crivos que o governo chinês faz para que o Facebook funcione lá é tão grande que não vale a pena ele readequar a plataforma dele para que ele funcione na China, né? Então, assim, sempre quando a gente fala em controle, dá um medo porque envolve muita coisa, né? É muito complicado a gente falar assim de controle de um ambiente que foi sempre livre, né? Não que não tenha que haver, né? O Marco Civil da internet, novamente, ele pressupõe algumas coisas, né? Por exemplo, liberdade de expressão ficou garantida pelo Marco Civil da internet. Qualquer um pode falar o que quiser, né? Eu posso lá e xingar quem eu quiser, porque eu não vou sofrer uma censura prévia, né? Por exemplo, eu vou lá no Facebook, entro e xingo alguém. O Facebook não vai apagar o meu comentário. Ele só vai apagar se houver uma demanda judicial ou se alguém se sentir ofendido e fizer aquela denúncia de publicação, muita gente fizer a denúncia, ele vai apagar. Mas eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser. É claro que eu vou responder por isso depois, né? Eu não posso xingar sem provas, né? É a mesma coisa aqui no mundo real. Mas ele garante essa liberdade para a gente, né? Então, essa
essa é uma das vantagens que o Marco Civil trouxe, né, colocando isso no papel, efetivamente, né? Então, isso acho que foi uma coisa bem importante. A publicação está ali. Agora, o que ela vai gerar, você vai responder, nós temos um caso clássico no Brasil que foi usado muitas vezes para explicitar isso, foi o caso daquela menina que apresenta o Tempo no Jornal Nacional. Ela sofreu ela sofreu injúria racial no ano passado. Então, quer dizer, aquelas pessoas que fizeram injúria contra ela, em nenhum momento elas foram cerceadas no seu direito de poder falar o que eles, por mais absurdo que fosse, eles conseguiram publicar aquilo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Depois eles foram identificados e foram punidos, né? Mas não houve uma censura prévia. Porque, vamos pensar o seguinte, se tivesse que fazer uma censura prévia, né? Então, assim, entre eu clicar no publicar e houver uma censura prévia do Facebook em aprovar aquilo ou não, ele simplesmente torna a plataforma meio que inviável, né? Então, assim, é extremamente complicado quando a gente pensa nessas questões, né? Bacana. Agora, por um outro lado, essa liberdade existe, mas algumas questões estão já funcionando lá dentro, como, por exemplo, aqueles OKs para os termos de uso de vários aplicativos. Sim. Você sempre vai ter que ir lá, eu concordo com o que está sendo colocado pela empresa. Qual a importância disso, Marco? É importante, isso eu sempre falo para os alunos, né? Então, assim, a gente sempre brinca muito, assim, porque muitas vezes você está lá no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, está em todas essas redes, e de repente isso acontece com todos nós, você está lá num portal ou num e-commerce, você clicou naquele tênis e você não comprou aquele tênis, aí você vai para o Facebook e de repente aparece o anúncio daquele tênis, você pensa assim, nossa, né? Estão pegando os meus dados, estão invadindo a minha privacidade. Na verdade, você já deu a permissão para isso, né? Você deu a permissão para isso quando você criou uma conta no Facebook e clicou justamente ali naquela caixinha dizendo que você aceita os termos de serviço que você não leu, né? Mas você aceitou. Então, ali está tudo previsto, né? Então, assim, e não é no Facebook somente, é no Google, né? Então, a navegação no Google, né? Então, assim, você já aceitou automaticamente os termos de serviço do Google. Então, o Google sabe todos os nossos passos, né? Então, tudo que a gente... se você entrar na sua conta no Google e procurar ali no buscador, tem um local no Google onde você descobre todas as buscas que você já fez até hoje, né? Você tem lá tudo cadastrado. E tudo aquilo, o Google diz lá nos termos que ele usa aquilo para me mostrar publicidade direcionada. E depois ele troca esses dados com o Facebook, né? Com o Twitter. Então, quer dizer, a gente não ler aqueles termos, né? Não vai acontecer nada comigo, né? Se eu não ler. A única coisa é que, por exemplo, eu não posso criar uma conta num serviço desse se eu não aceitar, né? E eu não posso reclamar depois, né? Que estão invadindo a minha privacidade, quando na verdade eu já dei abertura para isso, né? Ao ter aceitado aqueles termos. Já que você falou do Google, que eu acho que todo mundo acaba em algum momento se deparando com ele, né? Sim. Uma coisa nova que a Google vem insistindo é para que você informe o seu telefone, né, Marco? Sim. O que você pensa de mais essa informação disponível para eles? Eles colocam como uma ideia de segurança, tá? Eu acredito assim, eu informei o meu, assim, eu, Marco, não vejo problema nenhum em relação a isso, porque ele já tem a maioria de todos os meus outros dados ele já tem, né? Então ele sabe o meu telefone, né? Mesmo que eu não dê para ele sabe, mas é simplesmente uma questão assim, por uma questão ele coloca por uma questão de segurança, né? Porque em caso de eu perder a senha, não conseguir responder aquelas perguntas e tudo mais, ele pode mandar um SMS para mim com um código de recuperação e eu consigo recuperar então, né, os meus dados para acesso, né? Tem gente que não gosta, tem gente que se assusta, né? Mas a gente que já está inserido nesse mundo, a gente já sabe, né, o quanto de dados nossos que são compartilhados, né, que isso acaba realmente não chamando atenção, assim, pelo menos no meu caso, né? Em relação à aplicação do Marco Civil na internet, professor, na tua opinião, o que precisa melhorar ainda? Eu acho assim, que algumas coisas, né, elas têm que ser melhor explicadas, né? Por exemplo, assim, o Marco Civil da internet, ele foi construído em cima de 3 pilares, né? A neutralidade da rede, né, a liberdade de expressão e a privacidade do usuário. Principalmente ali na privacidade do usuário, né, a gente teve aqueles problemas que aconteceram com o bloqueio do WhatsApp, por exemplo, no ano passado aqui no Brasil, né? Todos lembram, né, porque nós temos aí mais de 100 milhões de usuários de WhatsApp no Brasil, todo mundo utiliza, e a gente acabou ficando, né, houve uma ordem judicial ali para que ele ficasse fora do ar por 48 horas, ele acabou ficando 12 horas porque caçaram a liminar, mas ele ficou fora do ar com base no Marco Civil da internet, né, porque o que aconteceu?
A empresa, o WhatsApp, o Facebook é o dono, ela foi intimada a entregar os dados de um determinado usuário, de um determinado telefone, que havia ameaças terroristas. Não eram terroristas, eu acho que eram problemas que envolviam algum crime que aconteceu ali. O WhatsApp não entregou os dados, né? Então, pelo Marco Civil da Internet, né, o WhatsApp recebeu uma demanda judicial, ele não cumpriu. Pelo Marco Civil da Internet, né, ele pode ser punido por isso, né? O problema nesse caso foi a punição, né? Que foi a punição, ela não atingiu a empresa, ela atingiu os usuários, né? A gente poderia fazer uma analogia bem boba, né? Que seria mais ou menos assim, ó, vamos dizer que a empresa fosse a Telesc. Então, a Telesc não entregou os dados, corta a luz de todo mundo. Né? Então, quer dizer, é mais ou menos o que aconteceu. Então, o Marco Civil da Internet teria que, talvez, nesses casos específicos, ele dizer que tipo de punição que poderia ser colocada, porque ela fica muito aberta, né? Qual uma punição ideal naquele caso ali? Multa, né? Então, multa o WhatsApp por não sei quantos milhões aí por dia, até ele entregar os dados. Mas você não pode tirar, né, o serviço do usuário, né? Porque daí você está ferindo outras questões relacionadas ao Marco Civil da Internet. A própria liberdade de expressão do usuário, né? Porque ele foi proibido de se expressar porque o serviço foi tirado do ar. Né? Então, essas questões, quando elas entram no mais específico, aqui talvez tivessem que ser melhorados, né, no que se refere ao Marco Civil. Sim. Marcos, você mencionou esse caso do WhatsApp. E tem um outro caso recente, um pouco recente também, da Apple, né? Que eu acho que todo mundo sabe, que a Apple se recusou a colaborar com o FBI nos Estados Unidos, né? Que tentava acessar dados de um celular de uma pessoa que estava sendo acusada de terrorismo, né? Isso. Como é que você vê essa situação? É bem interessante essa questão, porque assim, ó, quando o Marco Civil da Internet foi aprovado no Brasil, né, e muita gente criticou e tal, o Marco Civil ele acabou virando modelo para outros países, né? Então, na verdade, vários países olharam para o Brasil, né, de uma maneira assim, poxa, que legal a maneira como eles trataram. Nos Estados Unidos não existe isso, né? Então, por exemplo, assim, ó, lá a Apple ela não é obrigada a entregar os dados ao FBI. Então, tem uma briga diferenciada ali. Agora, nesse caso específico, a gente não sabe direito o que um queria e o que o outro realmente dizia que era verdade, né? Porque o FBI, pelo menos para a mídia, dizia que ele queria que a Apple liberasse aquele telefone em específico, né? Seria mais ou menos assim, ó, vem cá, ó, tá aqui o telefone, libera ele para mim e me entrega de volta. Parece simples, basicamente, né? Seria isso. Só que a Apple, do outro lado, dizia que não, que o FBI queria que a Apple construísse uma ferramenta para que o FBI pudesse a qualquer momento desbloquear qualquer celular que ela quisesse. Desse ponto eu sou contra, né? Sou totalmente contrário, porque você abre uma brecha para que a partir do momento qualquer pessoa tenha o seu celular invadido pelo FBI ou por qualquer outra agência reguladora, né? Agora, se é um caso pontual, um caso que efetivamente, né, fosse evitar alguma tragédia, alguma coisa, eu acho que tem que haver um bom senso aí dos dois lados, né? Mas como eu falei, a gente não sabe realmente o que o FBI queria e o que a Apple também disse que o FBI tinha pedido para ela. Então, a gente fica nessa diz que me disse, né? Mas o fechamento desse caso foi que o FBI conseguiu desbloquear, de alguma maneira. Contrataram um terceiro, né? Essa semana eles disseram que eles gastaram em torno de $1,5 milhão para destravar o telefone. Conseguiram, né? Mas não foi pela Apple. Pois né? Mas isso de alguma maneira acaba respingando na imagem da Apple? Olha, depende, né? Tem gente que, quando o caso foi a público, assim, muita gente ficou do lado da Apple, muita gente ficou do lado do FBI. Aí a gente tem aquela polarização, né? Então, assim, o pessoal que é ligado, que defende a liberdade de expressão, ficou, né, digamos, do lado da Apple, né? Que ela não pode invadir e tudo mais, mas da mesma forma, do outro lado, o pessoal fica, poxa, mas se pudesse evitar alguma coisa, será que não teria que ter entregue os dados, né? Mas em termos de imagem, não. Né? A Apple ainda tem ela tem uma imagem muito forte. Na verdade, a Apple ela tem os usuários muito no lado dela. É verdade. Ela tem essa ideia. O fato dela não ter aberto. Exatamente. Ela tem ela tem essa ideia dos fanboys ao lado dela. Então, assim, ó, qualquer decisão que ela tome, o pessoal vai ficar do lado dela. Então, ela tem uma. É uma das poucas marcas que tem isso, né? Ela tem assim, uma participação muito grande dos usuários ao lado dela, a favor dela, né? Para o usuário comum, quais são os maiores benefícios do Marco Civil da Internet? Principalmente, né, a neutralidade da rede, né? Então, na verdade, a neutralidade da rede, ele foi o ponto do Marco Civil da Internet que mais gerou discussão no Congresso, né? Porque o que é a neutralidade da rede? Como o próprio nome diz, a rede é neutra. Então, assim, ó, a operadora que está me vendendo o serviço, ela não pode saber o que eu estou fazendo. Em que sentido? Ela não pode saber se eu estou navegando no Netflix, ou se eu estou vendo um vídeo no YouTube, ou se eu estou acessando o UOL, por exemplo, ou o site da Univale, ou qualquer outro portal. Ela
tem que me dar aquela velocidade que eu contratei. Então, eu contratei, por exemplo, 15 mega de uma determinada operadora, ela tem que me dar aquele tipo de velocidade e pronto. Né? Porque a rede é neutra, ela não pode saber o que eu faço. Se você quebra a neutralidade da rede, o que a operadora pode fazer? Ela pode empacotar a internet. Ela pode dizer assim, ó, nós vamos ter o pacote, que nem TV a cabo mesmo, né? Nós vamos ter o pacote mega, ultra, né, e tal, que você pode fazer tudo. Você vai ter o pacote básico, que você só consegue navegar em sites de texto e não consegue acessar o YouTube nem o Netflix. Então, porque você discrimina os serviços e você não pode fazer isso. Né? Então, a neutralidade da rede, ela foi benéfica porque a gente não teve esse tipo de empacotamento da internet. Né? Então, esse foi um dos pontos assim, que mais foram brigados e que mais foram discutidos, porque a quebra dela, né, ela modificaria a maneira como a gente como as operadoras poderiam vender a internet para a gente. Né? Então, isso ficou garantido no Marco Civil. Né? Ok, intervalinho, voltamos já a conversar com o professor Marco Antônio Pinheiro, o tema é internet. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o professor Marco Antônio Pinheiro, graduado em Ciência da Computação. Bom, Marco, vamos falar de um tema bem atual. Sim. Que está gerando muita polêmica, né? Bom, o presidente da Anatel, o João Rezende, afirmou na segunda-feira, dia 17 agora, que a era da internet ilimitada acabou. Essa foi a frase que ele disse, dele, né? Ou seja, a proposta é de que o serviço de banda larga fixa também seja cobrado de forma semelhante ao serviço de internet móvel, né? Sim. Ou seja, as operadoras podem passar a restringir o acesso dos usuários da banda fixa. Como é que você vê essa situação? Isso pode acontecer? Enfim. Olha, na verdade, assim, já está acontecendo, né? Então, assim, a gente já sabe que tem operadoras que lá nos seus termos de serviço já colocaram, né, a franquia de dados, né, lá de que você pode transmitir mensalmente. Elas só não estão efetivando isso porque elas estão lá nos seus contratos dizendo que isso é um bônus, né? Então, assim, o bônus que eles estão dando para o usuário nesse momento é não aplicar essa franquia, né? Do ponto de vista, assim, pensando na internet como um todo, eu diria, assim, temo a dizer que a pior coisa que a gente pode ter na internet brasileira em toda a sua história, né? Porque, historicamente, se a gente pegar assim, a internet nasceu, né, nos laboratórios, né, de faculdades lá nos Estados Unidos, ela começou a se disseminar nas faculdades. Quando ela chegou no Brasil no início dos anos 90, foram as universidades que tiveram acesso primeiro. Ali por volta de 1995, 96, ela se tornou comercial no Brasil e desde aquela época, né, desde lá da metade dos anos 90 até hoje, a gente nunca teve uma internet banda fixa com limitação de tráfego de dados, né? Então, a gente simplesmente não sabe como é viver dessa forma, né? A gente nunca... E se a gente pegar, né, assim, toda a evolução tecnológica que nós tivemos, né, no decorrer dos anos, né, é simplesmente impensável, né? Então, se isso for implementado da maneira como está hoje, né, que está sendo falada hoje, a gente tem, assim, simplesmente se freia todo o desenvolvimento tecnológico, né? A gente está falando, assim, de você não vai conseguir mais ver vídeos, você não vai conseguir mais ver Netflix, você não vai conseguir mais fazer um monte de coisa, porque você vai ter que agora ficar medindo quanto que eu estou gastando de banda e se vai dar para chegar no final do mês, né? Então, é extremamente... E assim, muitas pessoas estão, nesse momento, né, tem várias movimentações na internet, e muito focado em Netflix e YouTube, né? Porque, claro, é o vídeo que consome mais. Mas o pessoal não está se atentando para o fato de que isso envolve tudo, né? Então, assim, vamos pensar aqui na universidade, né? O professor, quando for disponibilizar um material para os alunos, seja no ambiente Sofia, seja no material didático, ele vai ter que começar a pensar que talvez o meu aluno não tenha banda para baixar aquele material, né? Da mesma forma, o aluno, né, ele vai chegar em casa e tem prova amanhã. Será que eu vou baixar o material? Não vou, vai consumir o meu plano de dados. Eu acho que é mais fácil ir na Univale imprimir. Aí vou lá imprimir, mato aquela árvore novamente, né? Então, toda aquela ideia que a gente tem, não vamos imprimir, vamos tratar os meios eletrônicos. Então, tudo isso pode acontecer. Como está efetivamente hoje, né? Muita gente invocou, novamente, o Marco Civil da Internet, que elas não poderiam fazer isso por conta do Marco Civil, né? Infelizmente, não é verdade, elas podem, né? O Marco Civil não breca isso. A única coisa que o Marco Civil breca é que o usuário, ao término do plano, ele não pode ter a internet cortada. Ele pode ter a velocidade reduzida. Só que daí qual é o problema?
problema? A velocidade reduzida, ela vai ser reduzida até o valor mínimo que a operadora oferece. As operadoras hoje oferecem internet de 200k de velocidade. Isso é nada. E, né, cortar a internet da 200k é praticamente a mesma coisa. Você não consegue nem mandar e-mail. Né? Então, de quem se esperava, né, digamos, uma fala que, né, encorajasse, né, ou que fosse uma fala favorável aos usuários, seria da Anatel. Né? E a fala foi extremamente, né, mal pensada, né? Então tentou se penalizar o usuário, dizendo que não, são vocês que jogam demais online, são vocês que não sabem utilizar a internet, né? Então, assim, alguns absurdos nessa linha, né? Então, o que o governo, né? O governo deu uma declaração na semana passada dizendo, não, peraí, as operadoras, elas vão ter que dar, então, um plano ilimitado para o usuário. Elas vão ter que dar um plano ilimitado, que também não resolve, né? Porque então, hoje, eu tenho um determinado plano de uma operadora, né? Por exemplo, de 15 MB de velocidade. Ela está colocando uma franquia nesse plano para mim, uma franquia de dados que eu posso trafegar. Mas ela vai dizer para mim assim, ó, mas você quer ilimitado? Beleza, só que o plano é 4 vezes mais caro do que o plano que você tem hoje, né? Claro. E o outro problema, as franquias que estão sendo oferecidas, elas são extremamente proibitivas, né? Então, assim, a gente está falando de várias operadoras assim, 15 MB de internet, de velocidade, eles estão dando uma franquia entre 80 e 120 GB que eu posso trafegar por mês. Se eu assisto Netflix todo dia, 1 hora, minha franquia acaba ali pelo 7º, 8º dia do mês, mais ou menos, né? Isso se eu assistir só o Netflix. Se eu assistir o YouTube junto e se eu tiver mais de uma pessoa, né, em casa, né, digamos, dividindo a internet comigo, a gente pode ter casos assim, de que a franquia termine no 3º dia. Então, é extremamente proibitivo, né? Seria frear toda a evolução que a gente tem, né, de falar hoje em streaming de vídeo, né, de falar de que as coisas estão indo para a nuvem, de que as coisas estão se virtualizando, seria um pé no freio, assim, né, total, assim. Outros países, eles também utilizam esse novo tipo de cobrança, franquia, né? Mas o que pega aqui no Brasil é que nós temos a internet mais lenta e também mais cara do mundo. Não há comparação nenhuma, assim, né? A gente tem casos, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, tem algumas operadoras onde, por exemplo, o Netflix não entra na conta dos seus dados por mês, né? Então, assim, o Netflix vem de graça. Certo. Nós temos, assim, um exemplo de que eu pude verificar, né, de alguns dados que eu analisei, por exemplo, do Canadá. O Canadá, você tem uma franquia de mais ou menos, assim, dependendo dos planos, mais ou menos 500 GB. 5 vezes mais do que está sendo oferecido aqui. E no Canadá, se você extrapola a sua franquia, você paga um adicional por franquia. Né? Então, assim, um adicional por aquilo que você consumiu, que não é nada proibitivo, né? Pelas pessoas que usam, diz assim, não é nada proibitivo em relação àquilo que você tem contratado. Aqui, no Brasil, isso nem está previsto ainda. Então, assim, caso o cara eu tenho franquia, caso eu estoure a franquia, não tem nada que diga assim, posso contratar mais, né? Então, só vai baixar a velocidade e pronto. Isso, vamos pensar assim, quem faz home office em casa, né? Os produtores de conteúdo hoje, os youtubers, né? Esse povo todo fica totalmente, né, sem ter o que fazer. A gente vai ter que ter uma frase nova, né? Internet no Brasil, use com moderação. Use com moderação, né? Senão... Então, assim, é extremamente impensável, impensável. E existe uma saída para essa situação? Olha, não sei, né? A gente espera que alguém venha com uma saída, né? Juridicamente, assim, a gente não viu ninguém ainda, assim, eu não vi nenhum jurista ainda que diga assim, não pode, né? A gente sabe que com certeza várias ações vão ser colocadas, né? Mas o que a gente está vendo é que o caminho é para esse, né? Então, assim, se o caminho é franquia, então que a franquia, ela seja uma franquia proporcional, pelo menos, ao uso médio dos usuários no Brasil. Porque as operadoras que estão implementando isso, elas disseram que fizeram uma conta, né, que esse valor que está sendo implementado é uma média de uso dos usuários. Poxa, mas a gente ouve falar todo dia na internet que o Brasil é o 3º mercado mundial em uso de Netflix, que a gente é o povo que mais acessa redes sociais, que mais usa a internet. Então, essa conta, ela não fecha, né? Esses 80 GB, de onde é que eles estão vindo, né? Porque todo mundo que eu conheço tem Netflix e assiste vídeo no YouTube, no mínimo, né? Então, quer dizer, esse número não bate. Não vai dar certo, né? Vamos acompanhar isso aí bem de perto. Agora, Marco, voltando lá para o WhatsApp,
uma coisa nova, recente, né? São as mensagens criptografadas. Sim, né? Então, todo mundo recebeu uma mensagenzinha no WhatsApp. Ó, a partir de agora, suas mensagens serão criptografadas. O que isso significa, Marco? Na verdade, o que o WhatsApp quer é justamente se livrar dessas demandas judiciais que aconteceram contra ele, principalmente no Brasil, né? Como foi o caso que a gente comentou anteriormente. Porque ao criptografar a mensagem, ele está querendo dizer assim, ó, que mesmo que eu receba uma demanda, que eles recebam uma demanda judicial, né, para entrega de dados, ele não tem como entregar porque essas informações são criptografadas, né? Então elas só podem ser descriptografadas na ponta, né? Então assim, a mensagem quando chega para mim é que ela é descriptografada. Então, ela só pode ser vista no meu telefone. Então, o WhatsApp, teoricamente, não teria como passar esses dados porque eles estão criptografados, né? Então, assim, basicamente, seria isso. Eles querem se preservar, na verdade. Eles querem se preservar. A gente tem dúvidas, né, se efetivamente isso funciona dessa forma, né? Porque até tem uma historinha que eu sempre conto para os meus alunos, assim, né? O WhatsApp foi comprado pelo Facebook, né? Há 2 anos aí, pelaquela bagatela de 19 bilhões de dólares, né? Claro. E o pessoal sempre se pergunta assim, tá, mas por que o WhatsApp, né? Por que o Facebook comprou o WhatsApp, né? Será que o Facebook tinha medo que os usuários, né, saíssem do Facebook e fossem pelo WhatsApp? E, na verdade, não é nada disso, né? Na verdade, é pelas conversas que nós temos lá dentro. Porque da mesma forma que a gente assinou aquele termo de serviço no Facebook, que ele pode pegar os meus dados para me mostrar publicidade, ele queria também isso do WhatsApp, né? Então, as nossas conversas, elas são usadas para moldar o nosso comportamento na internet. E isso vira um objetivo lá, né? Isso acaba virando anúncio lá no Facebook também. Então, eles dizem que eles acabam criptografando, mas no fundo eles ainda têm acesso a essas informações, né? Bom, enfim, né? Sabemos que estamos todos nessa rede. É o Big Brother de verdade, né? É o Big Brother, não tem jeito. Marco, muito obrigada, a gente agradece mais uma vez. Marco Antônio Pinheiro, professor aqui da Univale, vários cursos. É isso, a gente se despede também, né, Júnior? É isso mesmo, agradecendo o carinho da sua audiência. Nós voltamos no próximo programa. Até lá!